Então, sabe que às vezes eu fico pensando nisso, né? Como é que a gente acaba construindo a carreira da gente? Muitas vezes não se planeja essas coisas. E tirei algumas conclusões depois desse período de reflexão. A primeira é que eu sempre digo isso para as pessoas que trabalham comigo, às vezes um estagiário, um engenheiro novo que começa a trabalhar, é que a gente tem uma visão muito imediatista. E nós, na verdade, somos engenheiros por 50 anos. E a maior parte das vezes a gente não pensa isso, especialmente no começo da carreira. Que a gente tem que parar e pensar na nossa vida profissional por 50 anos. E o que acontece nisso é que muitas vezes o começo da carreira é que determina o resultado dos nossos anos todos para frente. Eu sempre digo que os primeiros 5 anos da nossa vida profissional vão determinar os 45 que vem pela frente. A primeira coisa que eu tenho que ter em mente é o desejo. A segunda coisa que eu considero importante é que eu preciso adquirir alguns conhecimentos, desenvolver algumas habilidades e traçar uma estratégia profissional. Nós vamos precisar, para trabalhar com projeto, dependendo da área de projeto, mas a gente vai precisar adquirir uma série de habilidades, que normalmente a gente não consegue ter essas habilidades quando está no período da faculdade. A gente na faculdade aprende o começo das coisas, mas sai da faculdade com muitas dúvidas. Eu saí com muitas dúvidas, todo mundo sai com muitas dúvidas, ninguém sai pronto, ninguém sai projetista depois que se forma. A gente vai adquirir isso com o tempo, vai adquirir isso na vida profissional. Eu me lembro de uma história da minha professora de estabilidade, professora Nora, de Pata Pilar. Aliás, ela tinha até Pilar no nome dela, né? Ela era realmente uma professora de estruturas. E a gente estava fazendo uma prova de estabilidade, né, de análise estrutural, tentando resolver uma viga contínua, era uma viga com 2 vãos e alguns carregamentos diferentes, e todo mundo se batendo para resolver aquela viga pelo processo de cross. E a Nora disse assim: vocês estão se matando para fazer uma viguinha dessa? Olha, eu vejo uma estrutura em construção e enxergo, consigo visualizar todos os diagramas de esforços solicitantes daquela estrutura. A gente queria matar ela. Como é que a gente não conseguia desenvolver aquela viga, né? Estava passando lá 1h30, 2 horas para resolver aquela viga e ela enxergava todos os diagramas de esforços. Eu levei um tempo para entender isso. Ela desenvolveu uma habilidade muito boa, que é a sensibilidade estrutural. Ela entendia como a viga e como as estruturas funcionavam. Se a gente se dedica, nós conseguimos desenvolver essa sensibilidade estrutural. Isso é fantástico. A sensibilidade sozinha não é suficiente. A gente tem que agregar junto com ela o conhecimento. Conhecimento técnico, específico, conhecimento de norma, conhecimento de programas. Hoje em dia não dá para a gente pensar em fazer projetos sem ter um bom programa de projeto associado. Se a gente juntar a sensibilidade, o conhecimento técnico, um bom programa, um roteiro de trabalho, porque a gente precisa saber o que fazer. Não adianta a gente pensar que vai fazer as coisas sem ter um roteiro. São muitas as hipóteses, são muitas as alternativas. A gente tem que saber onde vai começar e para onde vai chegar. E ter uma pessoa a quem perguntar. A junção de tudo isso é, sem dúvida nenhuma, um resultado de sucesso. Sempre é o momento certo para começar. Como eu falei, nós somos engenheiros por 50 anos. O começo é relativo. Tem um ponto da onde eu estou agora e um ponto onde eu quero chegar. A engenharia, ela é muito ampla. Aonde eu quero chegar? Eu quero fazer projetos de pequeno porte, eu quero fazer projetos de médio porte, eu quero fazer projetos grandes, de grande porte. Aonde eu quero chegar? Então, o meu ponto de partida, aonde eu estou agora, para onde eu quero chegar, ele não precisa ser uma história contínua. Ele pode ser uma escada de vários degraus. Para alguns, o primeiro degrau é fazer o primeiro projeto. Para outros, a gente já está no meio da escada. Ou seja, eu já tenho alguns projetos feitos, mas não alcancei todos os resultados que eu queria. E eu acredito que, independente da experiência que a gente tenha, pouca, nenhuma, ou uma boa experiência, há ainda algo para a gente aprender, perguntas que não foram respondidas e que a gente vai precisar de alguém para nos ajudar a responder. Como eu falei, nós somos engenheiros por 50 anos. Eu tenho 50 anos para começar. É incrível, mas todo mundo tem as mesmas dúvidas. Todo mundo tem as mesmas dificuldades no começo da carreira. E eu tive também, da mesma maneira. Então, eu decidi contar essa história para você, primeiro para que você entenda que isso não é uma coisa sua.
Se todo mundo tem a mesma dificuldade, por que não a gente juntar todas essas experiências, compartilhar todas essas dúvidas comuns e tentar construir um caminho que fosse útil para todos?